Imagine uma mulher desaparecendo misteriosamente de sua casa, deixando para trás um marido perplexo e 2 filhas jovens. Seu marido, um ex-astro do rugby que virou professor, estava envolvido em um caso com uma aluna que se mudou para sua casa logo após o sumiço da esposa. Apesar das circunstâncias extremamente suspeitas, a investigação policial foi insuficiente, deixando seu desaparecimento envolto em mistério. O caso ficou sem solução por décadas até 2018, quando o podcast de um jornalista despertou uma nova onda de interesse e trouxe à tona novas evidências. Esta é uma história de intriga, segredos e um mistério não resolvido implorando para ser solucionado. Isto não é uma obra de ficção. Esta é a arrepiante história real de Lynette Dawson, uma mãe e esposa devotada que desapareceu de sua casa em Bayview, um pitoresco subúrbio na região das praias do norte de Sydney, em 9 de janeiro de 1982. Christopher e Lynn Dawson, namorados desde o ensino médio, estudaram no Sydney Boys High School e no Sydney Girls High School, respectivamente. Eles trocaram votos em 26 de março de 1970, ambos com a tenra idade de 21 anos, ansiosos para embarcar juntos em uma nova jornada de vida. Foram agraciados com 2 lindos filhos e pareciam desfrutar de um casamento feliz. Christopher Dawson, um homem de muitos talentos e charme inegável. Na década de 70, ele era um jogador de rugby celebrado, admirado por muitos. Ele até se aventurou na modelagem. Após encerrar sua carreira no rugby, ele se tornou professor em um colégio de Sydney, trabalhando com seu irmão gêmeo. Sua personalidade carismática e boa aparência marcante fizeram dele uma figura proeminente no... Comunidade. Mulher radiante. Trabalhou como enfermeira no Centro de Cuidados Infantis Warriewood, ganhando grande consideração de seus colegas e carinho de seus amigos e família, uma família aparentemente idílica, vivendo uma vida comum. Infelizmente, essa harmonia seria interrompida e drasticamente em 1979, quando Christopher começou a lecionar em uma escola secundária de Sydney ao lado de seu irmão gêmeo, Paul Dawson. Lá, uma estudante de 16 anos, chamada Joanne Curtis, chamou sua atenção. Ele era o professor de educação física dela. Ele se aproximou dela no playground, confessando sua atração por ela. Sua fascinação por ela parecia apenas aumentar com o passar do tempo. Em 1980, ela acompanhou Dawson a um centro de fitness para ajudá-lo a se preparar para o carnaval da escola, e durante um momento de descanso, ele colocou as mãos na perna dela. Joanne Curtis, nascida em 11 de fevereiro de 1964, era a mais nova de 3 irmãs. Os pais dela se divorciaram em 1977 e sua mãe logo se casou novamente. Ela achava seu padrasto abusivo e controlador. Sua mãe e padrasto eram grandes bebedores e suas frequentes discussões criavam um ambiente tenso em casa. Ela encontrou conforto e tranquilidade em Dawson, que parecia se importar genuinamente com ela, cobrindo-a de presentes e afeto. Com o tempo, ela passou cada vez mais tempo com ele, e ele a convidou para cuidar de seus filhos. Ele deixava bilhetes de amor na mochila dela, que ela descobria depois da aula de biologia. Ela manteve alguns desses bilhetes por anos. Dawson também a ensinou a dirigir em seu bairro, o que a ajudou a obter uma carteira de motorista. Ficou claro que essa estava longe de ser uma típica relação professor-aluno. Rapidamente, ele passou a buscá-la todas as sextas-feiras à noite, comprando chocolates em uma loja de conveniência e parando em vários pontos para momentos íntimos no carro. Seus encontros íntimos iam além do seu carro. Em 1980, eles passaram o ano novo juntos, compartilhando momentos íntimos em sua casa, na Universidade de New England, na casa de seu irmão Paul Dawson e até mesmo na casa da irmã dela. Eles também tinham momentos íntimos no escritório dele, ou em casa quando Lynn dormia ou estava no chuveiro. Ele propôs repetidamente a Joanne Curtis, apesar de ainda estar casado com Lynn.
No seu 17º aniversário, ele deu a ela um cartão que dizia, cito, "A garota mais bonita do mundo", no seu 17º aniversário. E no dia dos namorados, ele deu a ela um cartão que dizia, cito, "A felicidade que você me deu estará comigo para sempre". Ela se recorda de se sentir valorizada e compreendida, um contraste enorme com os sentimentos em seu lar conturbado. A vida doméstica dela ficava cada vez mais tumultuada. Ela achava os surtos do padrasto profundamente angustiantes e tentava evitar todo o contato, se isolando em seu quarto com a porta fechada. No final de 1981, ela começou a morar com os Dawsons em troca de ajuda para cuidar de seus filhos. Os amigos de Lynn a alertaram sobre esse arranjo incomum. No entanto, ela escolheu confiar em Christopher Dawson. Foi relatado que Christopher Dawson começou a misturar bebidas alcoólicas para sua esposa à noite, e quando ela adormecia, ele tinha momentos íntimos com Joanne Curtis na casa. As suspeitas de Lynn foram despertadas quando ela descobriu Joanne Curtis nadando sem a parte de cima do biquíni na piscina de sua casa, e Dawson estava em casa, embora em uma área diferente. Seus vizinhos e sua mãe, Helena Sims, a haviam alertado sobre o relacionamento de Joanne Curtis com Chris, e ela sabia que seu casamento estava em risco. Ela estava desesperada para salvar seu casamento. Em novembro de 1981, Lynn confrontou Joanne Curtis em sua casa quando ela chegou do trabalho. Lynn disse, citação, "Você tem se aproveitado do meu marido". Joanne Curtis entendeu isso como se Lynn soubesse que ela estava tendo um relacionamento íntimo com seu marido. Ela se mudou naquela noite. Ponto de virada. O ano era 1981. Por volta de 22 de dezembro, Christopher Dawson e Joanne Curtis tentaram fugir para Queensland. Ele esperava iniciar uma nova vida com ela, abandonando sua família. Porém, ela ficou doente e sentiu saudades de sua família. Eles voltaram a Sydney no Natal e passaram o dia juntos. Essa foi a primeira vez que ele não passou o Natal com sua própria família. Joanne disse a Christopher que queria terminar o relacionamento deles. Christopher não queria que isso acontecesse. Ele tinha uma paixão dominante por ela e estava aterrorizado com a ideia de perdê-la. Depois que Christopher voltou de sua viagem, Lynn queria salvar o casamento deles e juntos marcaram uma consulta de aconselhamento matrimonial. Em 8 de janeiro de 1982, depois que Lynn voltou de uma consulta de aconselhamento matrimonial, ela teve uma ligação telefônica com sua mãe, Helena Sims. Helena Sims anotou em seu diário que Lynn parecia um pouco embriagada durante a ligação telefônica, e ela disse, cito, "Meu marido me serviu uma bebida adorável e tudo vai ficar bem". Lynn combinou de encontrar sua mãe no dia seguinte, no Northbridge Baths, onde seu marido trabalhava como salva-vidas. Desaparecimento. Em 9 de janeiro de 1982, Chris afirma que deixou sua esposa em um ponto de ônibus em Mona Vale para que ela pudesse ir às compras no subúrbio de Chatswood. Esperava-se que Lynn chegasse a qualquer momento na casa de banhos de Northbridge. No entanto, Lynn não apareceu para encontrar sua mãe, marido e filhos para o piquenique em família planejado. Enquanto esperava, Chris atendeu uma ligação telefônica. Ao retornar, ele disse que Lynn ligou informando que precisava de mais tempo sozinha para focar em si mesma. Inicialmente, embora surpresa, a mãe dela não tinha motivo para duvidar de Chris. À medida que os dias passavam, a mãe e os amigos de Lynn ficavam cada vez mais preocupados, pois Lynn estava ansiosa por vários eventos futuros, como o primeiro dia de escola de sua filha, um aniversário que ela havia planejado para sua mãe, e seu local de trabalho não recebeu nenhuma notificação de sua ausência. Isso era tudo muito atípico de Lynn. Quando Dawson foi questionado, ele sempre tinha uma atualização que parecia aliviar suas preocupações até certo ponto, como citação, "Ah, a Lynn me ligou. Ela precisa de mais tempo para pensar." Ou ela foi vista em um shopping. Ela confiou nele por ser da família.
Helena documentou todos esses eventos em seu diário pessoal. Crescente suspeita. Eventualmente, a família de Lynn ficou muito desconfiada, porque Chris parecia ser o único com quem Lynn estava falando, e isso não era como ela. A família de Lynn, acreditando que ela estava fora, lá, foi procurá-la. Helena Sims contatou todos os hospitais de enfermagem em diversos estados, incluindo na Nova Zelândia. Ela também contatou todas as polícias na Austrália e Nova Zelândia. Suas buscas não deram frutos. Lynn não tinha um passaporte. Não havia sinais dela ter deixado o país. Ela não pediu um cartão do Medicare. Ela não possuía registro de enfermeira em nenhum lugar. Infelizmente, não encontraram as respostas que procuravam. Por outro lado, apenas 2 dias após Lynn desaparecer, Joan se mudou para a casa dos Dawsons e assumiu o papel de mulher da casa. Chris diria às suas filhas que Lynn era apenas a mãe de brincadeira delas. Ele se casou com Joan Curtis em 1984. A família de Lynn descobriu depois que Chris se casou com sua aluna do ensino médio usando a aliança de casamento de Lynn. Isso perturbou muito Helena, os irmãos de Lynn e a maioria de seus amigos. Eles também ficaram muito desconfiados das reais intenções de Chris e questionaram se ele esteve diretamente envolvido no desaparecimento de Lynn. O casamento de Joan com Chris não era tão bom. Ela se descreveu como a escrava substituta, escrava sexual, empregada doméstica, madrasta e babá. Ela não queria estar lá. Ela desejava ter 18 anos e estar com seus amigos. Em 1990, apesar de terem um filho juntos, Joan se divorciou de Chris e quase imediatamente ela foi à polícia, levantando suspeitas de que suspeitava que ele tinha um papel sinistro no desaparecimento de Lynn. Ela também revelou um detalhe arrepiante. Ela, uma vez, ouviu Christopher Dawson discutindo a possibilidade de contratar um assassino de aluguel, embora ele tenha desistido deste plano no final. Ela lembrou que Dawson chamava sua ex-esposa, Fatsu, na presença dela e cantava músicas sobre sua falta de atratividade. Os colegas de Lynn também relataram ter visto um hematoma em seu pescoço. Isso foi posteriormente confirmado por uma declaração de sua filha. Joanne também relatou que Christopher colocou as mãos em volta do seu pescoço no dia do casamento deles. Um ano depois, em 1991, Joanne voltou à polícia para fornecer informações adicionais voluntariamente. Ela refletiu sobre suas vivências como aluna na escola. Investigações foram realizadas, mas se mostraram inconclusivas e não levaram a lugar nenhum. No entanto, isso foi relatado ao legista do estado para a investigação. Surpreendentemente, em 2001 e 2003, 2 legistas concluíram que Lynn Dawson foi assassinada por uma pessoa conhecida, muito provavelmente por Christopher Dawson, e fizeram fortes recomendações para a acusação. Nas 2 ocasiões, o diretor de acusação pública declarou que faltavam provas para apresentar denúncias. Como o caso permaneceu sem solução, em 2015, a unidade de homicídios não resolvidos da polícia de New South Wales reabriu a investigação sobre o suposto assassinato de Lynn. Avançando 3 anos. Em 2018, um podcast intitulado The Teacher's Pet focou neste caso, reexaminando as evidências, o motivo e as declarações das testemunhas. Foi um grande sucesso, baixado 60 milhões de vezes em todo o mundo. O podcast foi crucial para a reabertura da investigação sobre o desaparecimento de Lynn Dawson. Isso reacendeu a investigação ao adicionar escrutínio e pressão pública para resolver um caso não resolvido de quase 40 anos. Em dezembro de 2018, Christopher Dawson foi preso. Ele e seu irmão Paul foram acusados de se envolverem regularmente em comportamento sexual ilícito, com alunas em suas respectivas escolas. Alegou-se que Chris era um dos 6 professores da escola secundária Cromer que predavam alunos. Devido à notoriedade pública deste caso, a equipe de defesa de Dawson optou por um julgamento sem júri.
Em outras palavras, um julgamento apenas com um juiz. Para Michael Dawson, sob a acusação de que, em 8 de janeiro de 1982, em Bayview, você assassinou Lynette Dawson, eu te considero culpado. Você pode se sentar. Em 30 de agosto de 2022, Dawson, então com 74 anos, foi considerado culpado pelo assassinato de sua esposa, Lynn, no Supremo Tribunal de New South Wales. Esse veredicto foi considerado um precedente chocante. Tempo por muitos, já que Dawson foi condenado sem nenhuma evidência física, como um corpo, restos mortais ou dados forenses, para fortalecer o argumento da acusação. O juiz, Justiça Harrison, passou 5 horas explicando sua lógica para declarar Dawson culpado. Ele descobriu que Dawson havia mentido várias vezes, incluindo sobre seu relacionamento com Joanne Curtis, sua intenção de reacender seu relacionamento com sua esposa e sobre receber ligações de Lynn após ela desaparecer. Harrison descartou as supostas aparições de Lynn como completamente não confiáveis e encontrou uma coleção extremamente persuasiva de evidências para refutar a ideia de que Lynn Dawson simplesmente abandonou sua família. Ele estava convencido, sem sombra de dúvida, de que a morte de Lynn Dawson foi o resultado de um ato deliberado e voluntário de Chris Dawson. O caso teria ficado sem solução, não fosse o trabalho inovador de um jornalista e seu podcast. The Teacher's Pet, lançado em maio de 2018, expôs as falhas e falências da investigação policial original e descobriu novas evidências e testemunhas que apontavam para a culpa de Christopher Dawson. O podcast revelou a chocante extensão do abuso sexual e exploração que ocorreram na escola secundária Cromer, implicando Chris, seu irmão gêmeo Paul e outros professores. O podcast provocou um clamor público e uma tempestade na mídia, pressionando as autoridades a persistir com a investigação e fazer justiça para Lynn. O podcast encontrou vários desafios e controvérsias ao longo de sua jornada. Foi ameaçado juridicamente pelos advogados de Christopher Dawson, que alegaram ser prejudicial e difamatório. Também enfrentou escrutínio de certos meios de comunicação e especialistas, que questionaram sua precisão, ética e impacto no julgamento. Devido a uma ordem judicial proibindo qualquer publicação adicional de material que pudesse influenciar o júri, o podcast teve que cessar a produção e remover alguns episódios de seu site. Após o veredito, Christopher Dawson foi condenado a 24 anos de prisão com um período de não liberdade condicional de 18 anos. Ele continua a manter sua inocência e entrou com um pedido de apelação. No momento, ele cumpre pena no Centro Correcional de Long Bay. A mídia foi crucial em levar os crimes de Christopher Dawson à justiça. No entanto, por outro lado, o pesadelo americano da Netflix critica a polícia dos dias atuais. Ressalta a recusa da polícia em acreditar na veracidade do sequestro de uma mulher, influenciada por filmes como Garota Exemplar e a mídia americana, focando em narrativas especulativas em vez de jornalismo investigativo. Em ambos os casos, a mídia abalou a opinião pública e influenciou os julgamentos. Mas os resultados foram drasticamente diferentes, demonstrando que a mídia pode tanto ajudar quanto atrapalhar a busca por justiça. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada através de um dos casos não resolvidos mais infames da Austrália. Esperamos que esta série tenha lhe proporcionado algum entendimento sobre as complexidades das investigações criminais e a busca por justiça. Agradecemos seu feedback sobre este caso. Por favor, compartilhe-as na seção de comentários abaixo. E se você gostou desta série, não se esqueça de curtir, se inscrever e acionar o ícone do sino para notificações sobre futuros episódios. Até a próxima, mantenha-se curioso, vigilante e sempre busque a verdade.